André. Bom, me chamo André Pfeilbaum. Eu venho de uma família tradicional ashkenazi brasileira, ou seja, meus avós vieram da Europa Oriental, chegaram no Brasil, cada um dos avós cheio de irmãos, né? Grande parte da família se assimilou. Minha família, graças a Deus, não se assimilou, assim, a família mais próxima. Então a gente sempre estava junto, não nas todas as festas judaicas, mas principalmente o meu background mesmo era Yom Kippur. E a saudade de mitzvah não era de antes de Yom Kippur, era de depois, na hora de comer. Então a pessoa sempre se reunia da família, meus tios, meus primos, na hebraica. Obviamente eu ficava lá de fora conversando, não tinha nenhum casher com o judaísmo autêntico. E fora isso, eu também não cresci com nenhum movimento judaico, não tinha escola judaica, eu estudei no Dante, era sócio paulistano, e depois entrei no Mackenzie na faculdade, então você vê, não tinha nem nada assim que me aproximasse muito do judaísmo, a não ser essas festas de Yom Kippur e a família, né? Não tinha um bris, bar mitzvah, essas coisas, óbvio, casamento. Meu único movimento judaico, costumo dizer, que era o USP, Universidade Sol e Praia. Essa era a minha movimento. Então, como que começou a minha história, minha ligação com o judaísmo? Na verdade, eu cresci no Jardins, e raramente eu passava fim de semana em São Paulo, porque eu gosto muito de praia, gosto de surf, então a gente tinha um grupo de amigos que viajava sempre fim de semana para a praia, então raramente eu passava fim de semana em São Paulo, então nem Shabbat eu via, não via nada. Então a gente não tinha Kiddush, não participava de Pesach, nada, era só Yom Kippur mesmo. E eu fazia questão de jejuar, né, porque por mais que estava bem afastado, mas tem aquela alma judaica que alguma coisa queria se conectar. Mas tá, quando eu entrei no Dante, meus amigos eram goim, inclusive, até 17 anos. Aí quando eu entrei na faculdade, entrei no Mackenzie, acabei conhecendo fiz um amigo judeu, e toda a galera dele era do Renascença, e eu acabei ficando bem amigo dele, e eu ficava entrando nesse grupo de judeus, e o que tinha em comum é que a galera é surfista. Essa galera, uns 10 caras, todo mundo surfista. Então sempre o papo girava em torno das ondas, fim de semana pra praia, e os anos foram se passando, a galera, cada um, né, na sua vidinha, cada um tinha a namorada aqui, o outro ali, ninguém muito preocupado com o judaísmo. Aí os anos foram se passando, a gente ia muito para Maresias no fim de semana, onde a galera se encontrava, só que passando os anos, e de repente o Binyan Olam apareceu em São Paulo em 96. E aí um dos caras dessa turma começou a atender os shiurim. E começou a gostar, começou a frequentar, começou a gostar, e chamou mais um segundo cara da turma, também chamou para o shiurim, e o cara começou a gostar, mas eu não sabia de nada, né? Apesar que a gente se reunia no fim de semana na praia, e eu não estava sabendo de nada. Nunca ninguém me chamou. Só que chegou um belo dia, já tinha os dois caras Shomer Shabbat e comendo caché dessa turma, e aí um deles resolveu, nossos outros amigos precisamos fazer alguma coisa para chamar eles, para fazer eles conhecerem, e ele organizou uma palestra, só que ele não falou para o resto da turma. Ele falou, vem em casa que é meu aniversário, vai ter uma cervejada, vou chamar uma galera. Aí eu tinha dois outros amigos, que eram 10, né? Então, desses 10, 2 já estavam Shomer Shabbat e Kasher, outros 2 já sabiam mais ou menos o movimento que estava acontecendo, eu não sabia de nada. Aí meus amigos vieram me buscar para esse encontro aí, só que aí no caminho eles falam, ele chamou lá, o aniversário dele, com cerveja, não sei o quê, mas ouvi dizer que vai ter uns rabinos, vai ter uma palestra. Eu falei, opa, eu não tinha nada contra nem a favor, né? Não estava conectado com nada, minha filha estava preocupada com o trabalho, com o hobby, e não estava muito aí. E cada um dessa galera, engraçado, não sei se fala ou não fala isso, mas vocês cortam se vocês quiserem, que cada um estava com uma namorada não judia nessa época. E aí chamou para o sem as namoradas. Quantos anos você tinha? Tinha 26. E aí chegou lá na casa, na casa do meu amigo, no prédio, no salão embaixo, estava tudo arrumado em forma de palestra, com as cadeiras, né, metade mulher, metade dividida, homem e mulher, e tinha 2 rabinos do Binyan Olam. Esse foi meu primeiro contato
com judaísmo autêntico e com conteúdo assim mais profundo, né? Eles falaram nessa oportunidade sobre os códigos da Torá. E era uma novidade. Então, em toda essa palestra que foi dada, eu fiquei muito impressionado. Falei, uau, que bacana, né? Pô, eu sou judeu e tem um monte de coisa interessante aí, tá? O pessoal sabia bastante antigamente, pô, como eles sabiam. E olha que coisa incrível, né? Matematicamente, também umas coisas, tinha aqueles códigos de... Esqueci o nome que fala agora em português. De cada 50... tá bom, eram os códigos da Torá. E tinha muita coisa que batia ali com a nossa realidade, com previsões antigas, e me impressionaram muito. Publicaram lá um estudo científico, a Statistical Science, uma revista importante do setor. E aí eu fiquei muito impressionado com esse shiur. Aí eu comecei a me inteirar, que os caras pô, mas você está indo nesse lugar, nesse Binelalam, como é que não é? Aí me fala, não, a gente está indo, tá, a gente vai lá, tá super legal, tem shiurim, eles fazem um Shabbat, sexta-feira à noite, a gente vai comer na casa dos rabinos. Eu falei, pô, olha só, né, interessante. Que eu não cresci contato zero com rabinos, né. E aí, que legal, pô, aí me chamaram para ir uma vez lá, e eu fui. E o dia que eu fui lá, na próxima vez, era uma era uma segunda-feira. Sempre tinha lá no Binel, nessa época, um negócio chamado ponto de encontro. E na segunda-feira aí é uma galera, era novidade, negócio de Kiruv em São Paulo, tinha bastante gente, né? Meninos, meninas. Só que eu falei, tá bom, eu trabalhava em uma multinacional nessa época, multinacional suíça, e eu viajava bastante. E eu tomava conta de algumas fábricas no Brasil de alimentos, e eu sempre viajava, né? Quase toda semana eu estava em aeroporto, e viajava muito para o Rio, viajava também para outros estados. E tá, foi do ponto de conta, nessa segunda-feira, eu tinha saído do trabalho e ia passar no Samaritano para visitar minha avó que estava internada, e depois ia para esse ponto de encontro, que foi que me convidaram para ir lá a primeira vez. E eu deixei o carro na frente do Samaritano, na descida da Veiga Filho. O meu carro era uma Paraty nova, que era carro do sonho de surfista, né, 96. Aí eu com a Paraty novinha, e só que na empresa me deram a passagem, que naquela época era aquela ticket, né, de carbono, não tinha e-ticket na época. Então eu tinha que pegar essa passagem. Na quinta-feira eu ia viajar para o Rio para atender uma dessas fábricas que eu sempre visitava. E tá, mas depois que eu visitei minha avó, eu fui andando pro Binelão, que era lá perto no bairro, assisti a palestra. Na saída da palestra a galera falou, vamos tomar uma cervejinha na Vila Boim, vamos discutir a palestra. E acabei voltando pro carro meia-noite. Quando fui pegar o carro, cadê o carro? Não tinha carro. Só que minha mala de trabalho estava dentro, né, no porta-mala, com minha carteira, com meus documentos e com a minha passagem, que eu ia pro Rio na quinta-feira. Eu tinha adorado a palestra, né? Tinha um rabino falou lá de coisas profundas e de Mussar, uma coisa bem bacana de como que, né, a gente pode crescer na vida e se aprimorar. Eu achei incrível. Então eu cheguei no que falei, tá bom, né? Pô, tinha que acontecer porque tinha que acontecer, né? Vai que acontecer, a gente nunca sabe, né? Então, beleza. Mas só que no dia seguinte cheguei na empresa e tá bom, você tem que ir pro Rio, cadê essa passagem? Não tenho passagem, não tenho documento, não tenho nada. Como é que você vai? Não sei. Só que aí, nessa terça-feira, olha que engraçado, me ligaram e acharam minha carteira no bairro chamado São Mateus, que é no Quinto dos Infernos, lá muito longe, na Zona Leste. E eu fui lá buscar minha carteira com os documentos. Aí, cadê minha pasta com a minha carteira? Não, só achamos sua carteira, aí não tinha dinheiro, não tinha cartão de crédito, não tinha nada, mas tinha os documentos lá. Então eu podia viajar, que tinha documento. Mas, por outro lado, não tinha a passagem na quinta-feira. Aí naquela época não adianta só com o localizador, né? Tinha que ter o papelzinho. Então eu liguei na época, a passagem era da TAM. A TAM ainda era pequena, né? Ela não fazia parte de 96, ainda tinha um negócio chamado Ponte Aérea, que era Varig Cruzeiro Transbrasil, que ia para o Rio de Janeiro, iam voos constantes, cada meia hora, uma hora tinha um voo para o Rio, mas a TAM só tinha 2 voos para o Rio. Então, nesse dia, na quinta-feira, eu liguei para a TAM e falei, como é que eu faço? Roubaram minha passagem. Não, teu nome está aqui na lista, você pode se apresentar no balcão e você pode escolher qual dos 2 voos você quer ir. Você pode ir no das 7 ou no das 8.
7h30, 8h30, ou 7, 8, não me lembro exatamente. Tá bom, então não vou às 8, então vou no mais cedo, vou às 7. Aí meu pai me leva no aeroporto, né, que eu morava ali nos Jardins, e olha o aeroporto de Congonhas. Aí ele, como eu viajava muito, ele nem deu muita bola. Você tá indo pro Rio, tá? Você botou, já volta, tal. Que companhia você vai? Vou de TAM, beleza, me deixa na TAM, peguei, cheguei às 7, dei meu nome, meu documento, teu nome tá aqui na lista, pode embarcar, tchau. Embarquei pro Rio. Cheguei no Rio, tinha o meu chefe suíço me esperando no aeroporto, me pegou no aeroporto e fomos lá para a fábrica era Piraquê. Pessoal, fábrica conhecida de alimentos. Cheguei na Piraquê, sentamos na sala do presidente, português. Passou 5 minutos de reunião, né? Tinha o layout aberto, estamos discutindo, a máquina aqui, a máquina ali. E de repente bate na porta da sala, estava eu, meu chefe, e o português e o gerente de produção dele. E a secretária dele bate na porta e fala, André, telefone para você. Telefone para mim, eu era o garotão, né, 26 anos, lá no meio dos fera lá da empresa, da Piraquê, e ela telefone para mim. Eu saí lá da sala e peguei o telefone e era a secretária lá da multinacional que eu trabalhava. E ela falou assim para mim, André, tua mãe acha que você morreu. O avião que estava indo para o Rio da TAM caiu. E foi um desastre, uma coisa horrorosa. E sua mãe acha que estava no avião, porque ela sabia que você ia para o Rio. Liga para ela ligou aqui desesperada. Eu falei, que? Fiquei branco. Eu gelei na hora, gelei. Nossa, que coisa, isso aqui. Voltei para... Óbvio, liguei para minha mãe, né? Falei, não, mãe, tô aqui. Ai, que bom. Imagina a cena, né? Eu cheguei, naquela época ainda não tinha internet tão rápido, você não ficava sabendo não ser tão rápido. Eu cheguei na reunião, estava lá fechado na reunião e as coisas do mundo rolando lá fora. O avião que estava indo para o Rio das 8 caiu. Foi aquele acidente da TAM, né, em 96, que o Fokker 100 decolou de Congonhas e alguns segundos depois da decolagem ele acabou caindo lá em cima da cidade. E eu cheguei a botar naquele avião. Então, foi... apesar de eu já ter ido nos 2 shurim lá no Binyan Olam, né, já tinha tido o primeiro contato, mas isso foi um impulso gigante, né, na minha vontade de comparecer de novo lá no lugar e rezar. Mas na continuação desse dia foi que na hora eu fiquei realmente branco, me caiu uma ficha violenta, né, falei, puxa, eu podia estar naquele avião, que coisa, aí, mas o que ia ser da minha vida, o que eu ia ter feito, o que eu ia ter plantado, o que eu ia ter deixado de... O que ia ser, né? O que você podia estar lá? E morreu todo mundo, não sobrou ninguém, né? Imagina minha mãe também, ela está no trabalho, ela chega no trabalho de manhã sem saber de nada também, e falam para ela, pô, você viu o acidente do avião que estava indo para o Rio, caiu, morreu todo mundo. Meu filho, na hora, ela teve um desespero total, né? E deixei mama na hora, até descobrir que eu não estava, né? Então foi realmente muita emoção. Na volta, inclusive, era bate e volta, né, para o Rio. Na volta, tinha que voltar pela TAM de novo para São Paulo, aí aquele aeroporto, no fim da tarde, clima de velório, e eu com medo, falei, e agora vamos voltar? Meu chefe falou, fica tranquilo, estatisticamente esse é o voo mais seguro da sua vida, né, da mesma companhia, na mesma rota, e no mesmo dia não vai ter acidente, fica tranquilo, você vai chegar em casa. E aí eu falei com a minha mãe, né? Ela falou, vou te buscar no aeroporto. Nunca ninguém me ligava para mim, eu sempre voltava de táxi, estava sempre viajando. Aí ela foi me buscar no aeroporto, era meio fim de tarde, assim. Eu falei, mãe, me leva nesse menino, não, lá tem uma reza, eu quero rezar, agradecer, né? Quero agradecer a Deus que era para eu estar nesse avião e não estava, eu nunca rezei, vamos lá. Então esse dia, quando eu cheguei para rezar, foi para rezar de Arvit e tinha aquele Shema Israel, que, né, por mais que eu não era conectado muito ainda com o judaísmo, mas a gente sabe da existência, então quando aquele pessoal naquela reza, todo mundo junto falando Shema Israel, me dá até arrepio, né? Na hora eu me senti tão conectado, e aquilo foi a primeira faísca que eu tive de vontade realmente de aprender mais. Antes tinha sido interessante, uma coisa que me fez mudar muita coisa na vida, mas esse fato de ter acontecido esse acidente, eu podia ter estado lá e começado a pensar o que seria na minha vida, né? É que teve outra coisa bem interessante, assim, que outra coisa que sempre o Hashem me deu a oportunidade de ir empurrando a minha tchuvá. Porque uma coisa é você achar um negócio legal, outra coisa é você tomar passos para você poder começar
a se conectar e assumir compromissos, né? De entender que esse é o caminho. E começar a fazer coisas, né? Não só ficar em palavras, né? Então, 15 dias depois, esse acidente foi justo num Halloween, no final de outubro, 30 ou 31 de outubro, que foi o acidente do avião. 15 dias depois tinha um feriado que é o 15 de novembro, então eu fui com mais 2 amigos para o Rio. Né, óbvio que ainda não teve acidente, foi só uma conexão, eu queria rezar, mas não é uma coisa que você ainda está... Eu não comia tefilim, não comia kasher, não fazia nada. Mas o fato de ter acontecido isso me deu só uma abertura para querer voltar em Shiurim e aprender mais. Só que teve um outro catalisador das coisas, que foi essa viagem 15 dias depois para o Rio com meus amigos. Na volta a gente teve um acidente e o carro teve perda total, o cara do outro carro ficou bem acidentado, foi bem, né, teve ambulância, hospital e tudo, e com a gente não aconteceu nada, apesar do carro que a gente teve perda total, né, a gente acabou voltando de avião de novo do Rio, com a seguradora pagou, etc. Isso é um detalhe à parte. Mas aí no dia seguinte eu falei, tenho que rezar de novo. A gente se salvou de um acidente de novo, 15 dias depois do avião, né, um acidente aqui, poderia ter sido pior e tudo. Então, isso foi no domingo, né, na volta do feriado. Na segunda-feira eu fui lá no Binyan Olam rezar, contei o que aconteceu, aí a galera aproveitou, né, falou, não é possível, não é, Hashem tá te mostrando, não sei o quê. Aí chegou um rabino para mim e falou, você coloca tefilim? Eu falei, não, só coloquei no bar mitzvah. Você colocaria se eu te ensinar? Eu falei, sim, lógico. Por que não? Tava aberto, né? Acabei ficando bem aberto para isso. Então, o rabino, alguém tinha um tefilim, me emprestou um tefilim para colocar tefilim. Então, na hora que eu coloquei o tefilim, eu senti uma conexão muito forte, senti um empoderamento, assim, senti que aquilo estava realmente me protegendo. E o rabino falou, a gente costuma com malcut. Aí começou a explicar, comecei a aprender mais. Então, a partir daquele dia, eu coloquei o tefilim e nunca mais parei de colocar. Eu não perdi nenhum dia na minha vida. Depois daquilo, assumi esse compromisso, falei, não, vou fazer isso todo dia e tal, e graças a Deus também não tive mais acidentes, nada que fosse muito perigoso. Aí o Rav perguntou como foi o primeiro Shabbat. Então, a partir daí, eu me conectei mesmo com a sinagoga, com o Binyan Olam, com o Shiurim, com os rabinos, e o pessoal costumava convidar o pessoal que ia começar a frequentar o Binyan Olam para conhecer o que era um Shabbat, uma saudade de Shabbat, na casa dos rabinos. Então eu fui na casa de um deles, uma sexta-feira, a primeira vez, antes de ir para a praia. E adorei, eu vi as famílias, como que eles se relacionam com os filhos, e como que é a saudade de Shabbat, e o conteúdo, e músicas, e que também trouxe uma conexão grande. Mas ainda não cumpria Shabbat, nada, né? Estava só conhecendo como é que eram as coisas, até que eles organizaram um seminário, alguns meses depois, tinha um seminário que faziam no hotel, e então eu cheguei, meio como dizer assim, cheguei já maduro para esse seminário, sabendo que no seminário, sabendo já o que era Shabbat, já tendo essa experiência, mas acho que a cabeça que, vai ser no hotel, vai ter comida kasher 100%, vai ter rabinos convidados de fora. E então já fico com a cabeça de que não, vou cumprir um Shabbat, esse primeiro Shabbat, vamos ver como é que é. Então nesse seminário foi a primeira vez que eu cumpri um Shabbat inteiro, tinha facilidade de já estar lá, todo mundo está lá já cumprindo, e tinha comida kasher e tudo, mas depois que também foi o primeiro tchunta assim de sábado no almoço, e a dormidinha depois do tchunta foi assim, meio na lamabá, né? Acordei, não sabia nem onde eu estava, foi pesado e foi incrível. E interessante que no final do seminário todo, no domingo, foi aí que também teve tudo explodiu dentro de mim. Eu falei, não, vou fazer parte desse clube. E como foi essa decisão? Na verdade foi uma situação engraçada, né? Depois de um seminário intenso, com muitas palestras, muito conteúdo, uma coisa que me fez ver que realmente isso aqui não é só um conhecimento, né? É uma coisa que a gente vê que não tem como você fugir da verdade. É a história, a nossa história. É uma coisa que é verdade, a gente ou muito bem você faz parte disso, ou você finge que não aconteceu. Eu não conseguia mais fingir que não aconteceu, aquilo falava comigo, de uma maneira verdadeira. E eu já estava super emocionado, né, com várias coisas que tinha aprendido e tudo, com essa verdade. E na hora de fazer o Sikum,
fechamento do seminário, era num domingo à tarde, né? Na época tinha um programa chamado Domingão do Faustão. E eu, com toda essa explosão interna de conexão com o judaísmo, com a verdade, eu chego era um auditório, eu chego no auditório, eles estão com um problema técnico, tá a imagem do Domingão do Faustão, e aquelas dançarinas fazendo aquelas dancinhas assim, uma coisa que totalmente vã, sem conteúdo, e aquilo mexeu comigo. Eu falei, não é possível, né, que a gente aqui aprendendo coisas tão profundas, a gente vê que as pessoas gostam dessa porcaria que não diz nada para ninguém. E aí aquilo me mexeu comigo, e a hora que me chamaram para falar na frente de como tinha sido a experiência, né, eu me emocionei, falei, não, agora bati no peito, falei, não, eu sou judeu, agora faço parte desse clube também. A partir desse dia eu comecei a cumprir Shabbat também. Como eu digo, é uma lei do pêndulo, né? Eu estava no extremo e com alguns meses eu fui para um outro extremo, então as pessoas que te rodeiam meio que não estão nessa mesma pegada. E então, obviamente, né, que depois disso eu decidi em casa comer kasher, e com a minha mãe sempre aquela ida shemama, que gosta de fazer a comidinha para o filho, mas ela não estava pronta para mudar ou para fazer kasher ou nada, então foi para ela um choque, né? Eu comecei a usar tzitzit, comecei a querer cumprir mais mitzvot, e depois, mas pô, e depois de um tempo eu também decidi vir para Israel estudar no Yeshiva, aí que ela explodiu, falou, não, você está maluco, né? Você vai deixar teu trabalho para ir para Yeshiva estudar? Mas na época foi isso que eu quis, eu queria muito recuperar o tempo perdido. Eu não sabia, quando eu comecei a Aleph Bet, eu não sabia nada, tinha começado do zero e queria dedicar um tempo da minha vida, não para perder minha vida inteira dedicado para uma empresa, queria dedicar para aquilo que eu achei que era o certo, né? Então teve conflito com essa questão, com os amigos também, né? A gente começa a querer ensinar os amigos também que, pô, você veio aqui, né? Foi uma vina. Aí os amigos não estavam na mesma pegada também, então começa a criar um pouco de conflito. Mas com o tempo a gente vai, né, no pêndulo, vai se ajustando. A gente vai de um extremo para o outro, mas depois acha um caminho no meio e... Então, mas resumindo, quando eu falei que eu deixei o trabalho para vir para Israel, eu acabei ficando aqui 2 anos na Yeshiva. E aí, depois de 2 anos eu comecei a sair de Shidduch, depois de alguns Shidduchim que não deram certo, apresentaram a minha esposa também, ela também estava em Shidduchim, a gente se conheceu aqui. E aí foi. Na verdade foi em Hanukkah, né? Mais um milagre. Eu fiquei noivo em Hanukkah, né? Mais um milagre de Hanukkah. E depois a gente casou em março. Casamos aqui em Israel, sim. Casamos aqui em Israel. E eu fiquei mais 2 anos depois de casado aqui. Meu primeiro filho mais velho nasceu aqui em Israel. E com 1 ano de idade eu acabei recebendo uma oportunidade de trabalho no Brasil e acabei voltando para o Brasil. Os outros 2 nasceram no Brasil.